A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta madrugada. Irei meditar com vocês na palavra de Deus e após a meditação na palavra do Senhor, estaremos orando, buscando a Deus através da oração. Estaremos realizando um clamor pela família, porque estamos na campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Iremos meditar na palavra de Deus nesta madrugada. Vamos meditar. Deus abençoe a nossa irmã Lohane Silva, que Deus abençoe, que o Senhor confirme na sua vida a vitória, o milagre, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que a vitória seja confirmada. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Vamos falar acerca de Gideão. Vamos falar sobre Gideão, sobre um período onde Israel, o povo de Israel, a nação de Israel era governada por juízes. O último juiz antes de Gideão foi Débora, uma mulher através da qual Deus ele livrou o seu povo e o seu povo recebeu o livramento, e também Deus fez com que houvesse paz em Israel, sem que os inimigos guerreassem contra eles. Mas essa paz durou pouco, não durou para sempre. E a palavra de Deus diz que depois de terem recebido a paz, eles voltaram novamente a ser oprimidos por inimigos. Mas entenda o porquê dessa opressão. Quando o povo se voltava para Deus, buscava Deus, o servia, a palavra de Deus nos mostra que eles eram abençoados por Deus e também protegidos pelo Senhor. Mas quando abandonavam a Deus, deixavam de servi-lo, de obedecê-lo, novamente Deus permitia que eles voltassem a sofrer, a ser subjugados pelos seus inimigos. A causa do sofrimento era devido ao pecado, devido às escolhas erradas do povo de Israel, que escolhiam servir a outros deuses, abandonando ao verdadeiro Deus, que viravam as costas para Deus, seguindo outros caminhos contrários ao caminho ordenado por Deus que eles seguissem. A ordem de Deus, Deus ordenava os seus mandamentos e mostrava o caminho que deveriam seguir, mas seguiam outros caminhos, não agradando a Deus. E por isso eles sofriam as consequências dos seus erros, das suas escolhas. E quando estavam sofrendo, eles já estavam em grande sofrimento, não suportavam mais o sofrimento. Diz
a palavra de Deus. E quem estava subjugando o povo eram os midianitas. Os midianitas estavam subjugando o povo de Israel. Em Juízes capítulo 6, versículo 1 e 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí podemos entender, começamos a entender o porquê do sofrimento dos filhos de Israel. Aí começamos a entender a causa do sofrimento daquele povo. O que estava lhes causando sofrimento? Porque o sofrimento porque eles estavam sofrendo, porque estavam sendo subjugados pelos midianitas. Estavam nas mãos dos midianitas. A palavra de Deus diz bem clara, porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Imagine aí você que está acompanhando essa mensagem. Eles foram entregues nas mãos dos midianitas, Deus permitiu, porque eles haviam pecado. Eles haviam se distanciado de Deus, e devido aos pecados cometidos por eles caíram nas mãos dos inimigos, nas mãos dos midianitas. E ficaram debaixo do jugo dos midianitas por 7 anos. E a palavra de Deus diz, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Por causa dos midianitas, eles fizeram, a palavra diz, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Por que fizeram covas nos montes, cavernas e fortificações? Vamos entender por que fizeram essas covas, as cavernas nos montes, as covas nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu. Entenda bem a mensagem. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eles oprimiam o povo de Israel a um ponto em que eles não tinham mais paz, não tinham mais sossego. Para se esconder,
vamos entender agora, para se esconder dos midianitas, as covas e também as cavernas e fortificações feitas pelo povo era por causa dos midianitas, porque eles plantavam, eles semeavam, mas não conseguiam colher. Quando também faziam suas plantações, porque eles não colhiam, porque eles plantavam, os midianitas vinham com seus camelos, seus animais, e destruíam tudo que os filhos de Israel haviam plantado. E quando conseguiam colher alguma coisa, eles levavam o que eles conseguiam colher. E para se esconder dos midianitas, esconder o pouco que conseguiam colher, eles começaram a fazer aquelas covas e cavernas e fortificações para esconder o que eles conseguiam colher. Israel não tinha mais paz, porque os medianitas chegavam quando eles menos esperavam. Entendemos que viviam com medo, sobressaltados, sem paz, sem sossego, atormentados pelo inimigo. Depois de 40 anos de sossego, porque entenda bem, vamos falar sobre Gideão. Antes dele, o último juiz antes dele foi Débora, uma mulher através da qual Deus, ele livrou o seu povo e houve paz por 40 anos em Israel, sem que inimigos os oprimisse, eles tiveram paz. E depois de 40 anos de sossego, Israel, por causa dos medianitas, estava sob grande opressão. Não tinham paz, eles estavam sofrendo. E como o texto bíblico diz, os midianitas destruíram suas propriedades de tal forma que nem ovelhas, nem bois, nem jumentos foram deixados para eles. Em Juízes capítulo 6, versículo 4, capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz assim a palavra do Senhor: e punham-se contra ele em campo e destruíam o fruto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Eles chegavam, a palavra de Deus diz que eles chegavam em grande multidão com os seus camelos, chegavam destruindo tudo que pertencia ao povo de Israel. Tudo que eles haviam semeado era destruído pelos medianitas. E o que eles haviam conseguido colher, eles levavam. A palavra de Deus diz que eles
se colocavam contra Israel em campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza. Gaza é o lugar em que habitavam os filisteus, Gaza dos filisteus. E não deixavam mantimento em Israel, eles iam levando tudo que pertencia a Israel, ao povo de Israel. Quando o povo de Israel conseguia, com o seu trabalho, plantando, conseguiam colher, eles entravam, levavam o que eles possuíam, e até os animais eles levavam, ovelhas, bois, jumentos, levavam tudo que pertencia a Israel. E diz, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Eles chegavam em grande número, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E eles iam destruindo tudo que pertencia ao povo de Israel e ainda levavam o alimento, aquilo que o povo possuía, levando também, levavam as ovelhas, os bois que pertenciam ao povo. Por isso que a palavra de Deus diz que Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. E quando lemos essa mensagem, refletimos nesses versículos desse texto bíblico, que o inimigo, onde ele entra, ele causa destruições. Ele tira a paz, ele tira o sossego, e comparando com o inimigo, que é Satanás, ele entra tirando a paz, tirando o sossego, deixando as vidas com medo, porque ele entra subjugando, fazendo das vidas, tornando as vidas escravas, tornando cativas. E a pessoa passa a não ter mais paz, e ele entra destruindo, roubando aquilo que pertence às pessoas, que ele torna cativa, torna prisioneira. Lendo esses versículos desse texto bíblico, comparamos a essa escravidão do povo de Israel, comparamos o jugo dos medianitas sobre Israel ao jugo de Satanás sobre as vidas. Voltando à mensagem, a palavra de Deus diz, porém, fala acerca dos filhos de Israel, que depois de 40 anos de sossego, Israel, por causa dos medianitas, estava sobre grande opressão. E o texto diz que os medianitas, eles destruíram suas propriedades de tal forma que nem ovelhas, nem bois, nem jumentos foram deixados para eles. Juízes capítulo 6, versículo 4. Contudo, todas essas calamidades não aconteceram acidentalmente. Juízes capítulo 6, versículo 1. Vamos entender por que essas calamidades, destruição e opressão do povo de Israel, por que isso aconteceu.
tem que ter uma causa. Vamos encontrar o porquê de tudo que sobreveio ao povo de Israel. As consequências, a consequência de tudo que eles estavam passando, porque estavam enfrentando essas calamidades. Em Juízes capítulo 6, versículo 1, vamos ler para entendermos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora podemos entender o porquê dessa calamidade sofrida pelo povo de Israel. As calamidades que eles sofreram não foi acidentalmente. Entendemos que houve uma causa para o sofrimento que sobreveio a eles. Para tudo que fazemos existe uma consequência. Para tudo que o ser humano faz existe consequências. Entendemos a causa das calamidades, entendemos agora a causa do sofrimento dos filhos de Israel. Por que eles sofreram? Não foi algo acidental. Podemos entender aqui na palavra de Deus que o que eles sofreram não foi uma causa acidental, o sofrimento do povo de Israel. As calamidades não aconteceram acidentalmente. Em Juízes 6, capítulo 6, versículo 1, podemos entender a razão do sofrimento dos filhos de Israel. Vamos ler novamente Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Um povo que viveu em paz, livre. A palavra de Deus diz claramente: livre, tiveram sossego, paz, viveram livres por 40 anos. Mas por causa do pecado, por terem feito o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Deus os entregou nas mãos dos medianitas, permitiu que caíssem nas mãos dos medianitas, e eles ficaram debaixo do jugo dos medianitas por 7 anos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esta é a razão da opressão deles, a causa da opressão, a causa do sofrimento que eles estavam passando, a qual, contudo, teve também um resultado positivo. Em Juízes capítulo 6, versículo 6. Qual foi o resultado positivo para o povo? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então, como resultado da opressão deles, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Muitos podem estar perguntando:
teve um resultado positivo. A opressão do povo, como pode ter um resultado positivo uma opressão? Que resultado positivo pode ter a opressão? Alguém sofrer opressão. Você pode não estar entendendo como a opressão pode ter um resultado positivo. Mas agora você vai entender, vamos juntos ler, meditar em Juízes capítulo 6, versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Até aí entendemos que com a presença dos midianitas eles sofreram e empobreceram, porque eles levaram tudo que lhes pertencia. Então, como resultado da opressão deles, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora entendemos, devido serem oprimidos, não suportando a opressão, o jugo dos midianitas sobre eles, eles clamaram ao Senhor. Por isso que entendemos isso como um ponto positivo. O sofrimento fez com que eles se voltassem para Deus e o clamassem. Por causa da opressão deles, os israelitas clamaram ao Senhor. Novamente, esta não foi a primeira vez que eles agiram assim. Na verdade, muitas vezes fizeram dessa forma. Eles faziam o que era mal aos olhos de Deus, adotando falsos deuses, costumes que não agradam a Deus, e quando vinha as calamidades, inimigos oprimi-los, eles então se voltavam para Deus, procuravam o verdadeiro Deus por causa das calamidades que enfrentavam. Eles estavam no pecado, mesmo Deus falando com eles acerca de suas leis, mesmo sabendo que estavam errados, estavam no pecado. E quando Deus permitia que inimigos os oprimissem, eles se voltavam para Deus, porque queriam que Deus os livrasse da opressão de inimigos. Em Juízes capítulo 6, versículos 7 e 10, nos diz como Deus respondeu ao chamado deles. Vamos entender como Deus respondeu o clamor, o pedido dos filhos de Israel. Juízes capítulo 6, versículos 6 e 10. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz.
como resposta ao chamado, ao clamor de Israel, a súplica, o pedido de misericórdia, Deus mandou um profeta, quem deu a eles a sua palavra, os reprovando pela forma que haviam procedido, por terem deixado a Deus, o verdadeiro Deus, para servir a outros deuses. Eles haviam deixado a Deus, o Deus que havia abençoado o seu povo, livrado, protegido, um Deus que era com eles. E como resposta do chamado de Israel, Deus enviou um profeta que falou. A palavra de Deus diz que Deus enviou o profeta, quem deu a eles sua palavra, os reprovando pelo que tinham feito. Contudo, isto era apenas o começo. Nós iremos entender o que aconteceu. Depois de Deus enviar um profeta reprovando Israel, seu segundo passo foi aproximar um homem chamado Gideão. Juízes capítulo 6, versículos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar as uvas, preparar as uvas. Mas entenda por que Gideão estava lá. Ele estava lá para se esconder dos inimigos, para esconder dos medianitas, para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quando lemos que um anjo apareceu para Gideão, um anjo apareceu a ele com uma mensagem, com um recado. Um anjo apareceu a ele com um recado. Ele apareceu e falou com Gideão. Ele falou com Gideão acerca do sofrimento do povo, acerca do que estavam passando. Mas Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 13 e 14. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão questionou como Deus estava com eles quando todas essas calamidades estavam acontecendo. Ele questionou, dizendo: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que estamos passando por essas calamidades?
Você que está agora ouvindo, acompanhando a live, acompanhando a meditação nesses versículos da palavra de Deus, você está agora entendendo. Gideão, ele estava dizendo, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Porém, não era Deus que não estava com eles. O sofrimento, a causa do sofrimento, não era Deus a causa daquele sofrimento do povo. Deus, ele não havia abandonado o seu povo, mas eles haviam abandonado a Deus, se afastado de Deus. Eles que não estavam com Deus. Como resposta às perguntas de Gideão, Deus disse a ele para seguir em frente, garantindo que ele seria o libertador de Israel. Não te enviei eu? Ele disse a ele, na verdade, era Deus que o enviou. Esta missão não era algo que Gideão estava esperando. Ele estava lá debulhando trigo para escondê-lo dos medianitas. Juízes capítulo 6, versículos 15 e 16. Nos dá a resposta de Gideão. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. As pessoas facilmente seguem alguém que já está em uma posição principal, mas quem seguiria Gideão não era um soldado, não era um guerreiro, não estava como general de um exército. Ele era um homem desconhecido pelo povo. Porém, por mais uma vez, Deus o garantiu que ele estaria com ele. Portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem, disse ele. É por isso que Gideão não tinha razões reais para temer. Mas Gideão ainda tinha dúvidas. Juízes capítulo 6, versículo 17 e 24. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. Estamos meditando nesses versículos que fala acerca de como o inimigo faz a destruição causada pelo inimigo. E não podemos nós ficarmos parados diante da destruição causada pelo inimigo na família. Temos que nos colocar na posição que Deus quer que estejamos e possamos em oração lutar pela nossa família.
lutar buscando a Deus em oração, apresentando, colocando a nossa família no altar de Deus, pedindo a Deus que não permita que o inimigo venha manter a nossa família cativa. Vamos pedir a Deus que solte essas prisões e cadeias. A palavra de Deus nos faz entender que quando os filhos de Israel estavam em sofrimento, tudo que lhes pertencia havia sido levado. Mas Deus estava olhando para o seu povo. Deus escolheu e levantou Gideão. Gideão para que livrasse, libertasse os filhos de Israel. Deus o havia escolhido para isso. Para que libertasse o povo de Israel, para que estivesse à frente do povo. Deus escolheu Gideão para uma grande missão. Não seria fácil, porque nem todos o aceitariam. Mas Gideão estava disposto a cumprir com o chamado que Deus havia lhe feito. Gideão, ele tinha a certeza que Deus estava com ele, porque Deus já havia dito. E ele estava disposto a vencer o inimigo. Vencer o inimigo. Ele sabia que Deus poderia vencê-lo. Deus poderia vencer. Diante de Deus não era nada. Os inimigos, os opressores dos filhos de Israel. Mas o povo teria que tomar uma decisão, deixar o pecado, se voltar para Deus, para que Deus pudesse realizar uma grande obra. Deus tinha algo a fazer através de Gideão. Deus tinha algo a fazer, diz a palavra do Senhor, para que cesse essa opressão. Vamos nesta madrugada buscarmos a Deus em oração. Não se esqueça dessa mensagem. Temos que nos achegar a Deus, o buscarmos. Buscarmos a Deus em oração, nos achegarmos a Deus. Gideão havia sido escolhido e ele disse ao anjo do Senhor que ele era o menor da sua casa, da sua tribo, do seu povo, mas Deus o escolheu, porque Deus viu que nele havia algo. Ele viu o coração de Gideão, ele sabia o que estava em seu coração, porque Deus tudo conhece. E a palavra de Deus fala que os filhos de Israel tiveram vitória, porque Deus os guardou dos inimigos que queriam levar vocês. Inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Vamos agora buscar a Deus em oração. Meditamos nos versículos capítulo 6 e versículo 7
que acabamos de meditar na palavra de Deus em Juízes capítulo 6, versículo 7. É sobre esse tema que estamos meditando nesta madrugada. Convido vocês agora para juntos buscarmos a Deus em oração. Você que está no seu lar, você que está no trabalho, trabalhando como vigia, você que está realizando trabalhos, está em viagem, onde você estiver no Brasil, no exterior, vamos buscar a face do Senhor através da oração. Senhor meu Deus, pelo sangue do teu Filho Jesus, clamo nesta hora de oração, pelo sangue poderoso de Cristo, o Cordeiro Santo que venceu, pelo sangue poderoso, Oriande canta labaxéria, pelo sangue de Cristo, Deus Santo, Deus de poder, vai despedaçando com cadeias, correntes, grilhões. O sangue de Jesus tem poder, que todo espírito das trevas, espírito da morte, da destruição, saia no nome de Jesus. Senhor, desmancha macumbas, manda fogo nas obras do diabo, vai destruindo no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus contra os trabalhos das trevas e libertando as vidas cativas e oprimidas. Ó Senhor, cobre cada vida com teu sangue, a casa, a família. Meu Deus, dá o livramento pelo sangue de Cristo, de todo plano arquitetado pelo diabo, plano de morte, plano de destruição, todas as ciladas. Meu Deus, que todas as ciladas do diabo sejam desfeitas pelo sangue de Jesus. Ó Deus, cobre nossas vidas com o sangue de Jesus. Cobre com o sangue de Jesus as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Cobre com o sangue de Jesus. Repreenda, Deus, pelo sangue de Jesus. Oriande canta, repreenda todo o mal, tudo que não provém de ti, e confirma, Senhor, o grande livramento. Sim, meu Deus, confirma o livramento, confirma, meu Deus, milagres e vitória. Nesta madrugada também, meu Deus, proteja, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais a trabalho, esses médicos, enfermeiros, os que estão na linha de frente para salvar as vidas, os proteja. Também cura os que estão hospitalizados, visita as vidas, ó Deus, que estão nos manicômios, libertando. Também, ó Deus, vidas que estão nos presídios, alcança, Deus, alcança pelo sangue do Cordeiro, alcança as vidas, livra, proteja, liberta, no nome de Jesus, pelo sangue poderoso de Jesus. Vai realizando, ó Deus, uma grande obra para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa irmã Lohane. Seu nome será colocado na oração. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus abençoe a todos que têm deixado nos comentários seu nome, seu pedido de oração. Vou pedir para todos vocês compartilhar essa live, essa página. Compartilhe essa página nos grupos do WhatsApp que vocês fazem parte, nos grupos do Facebook, e também peço para vocês se inscreverem no canal do YouTube e deixarem o seu joinha. A transmissão está sendo simultânea no Facebook e YouTube. Peço a
todos vocês compartilhem essas lives, compartilhem essas páginas onde estão sendo transmitidas as lives, e Deus estará vos recompensando. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.